Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Uma tentativa de roubo de fios gerou pane e sobrecarga na rede elétrica da linha sul do metrô de Fortaleza. O crime paralisou o serviço nesta quarta-feira e muita gente chegou atrasada nos compromissos nesta manhã. A Fernanda de Castro conta pra gente se o serviço já foi normalizado. Boa noite para você, Fernanda. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Infelizmente, o serviço ainda não voltou ao normal. Os técnicos do Metrofó continuam trabalhando porque a previsão é que a normalidade volte amanhã e o serviço volte a funcionar com um intervalo de 16 minutos. Por enquanto, os metrôs estão passando entre 45 e 45 minutos. Então, está tendo esse atraso. Lembrando que a linha do metrô, a linha sul do metrô é a maior do estado, tem 24 quilômetros de extensão, vem de Pacatuba até Fortaleza e movimenta 34 mil pessoas diariamente. E a intenção é que amanhã esse funcionamento volte ao normal. Lembrando que aconteceu mais um furto de fios e por isso teria gerado uma pane elétrica na linha. E aí, paralisou todo o serviço que deve voltar ao normal. Alexandre, eu volto com você ao estúdio. Ok, Fernanda. E como a Fernanda falou, 34 mil pessoas foram afetadas por essa paralisação na linha sul do metrô. Os atrasos chegaram a 45 minutos. Moradores da rua Presidente Vargas filmaram o momento em que os postes explodiram. Isso aconteceu por conta de uma tentativa de furto de fios, que gerou sobrecarga no entorno da linha sul do metrô durante a madrugada. Através de nota, o Metrofó informou que equipes de manutenção identificaram fios cortados entre as estações do metrô da Vila Manuel Sátiro e Mondubim, o que prejudicou a operação da linha sul do metrô de Fortaleza. O órgão disse ainda que, infelizmente, esse não é um caso isolado, mas que medidas como rondas durante a madrugada e o fechamento da via férrea com muros estão sendo adotadas para coibir o furto de fios. A paralisação da linha sul afetou cerca de 34 mil pessoas que utilizam o transporte diariamente. Essa linha é a maior do estado, com 24 quilômetros de extensão, ligando Fortaleza às cidades de Maracanaú e Pacatuba. Mesmo com a retomada da operação, hoje pela manhã passageiros enfrentaram atrasos que chegaram a 40 minutos. Atrasou bastante, cerca de 40 minutos. Como é que fica o dia a dia? A gente tem que se adaptar, né? Tem que ir como tá. Avisar que vai chegar atrasado, porque Sim, é o jeito. Um atrasinho de 40 minutos é significativo pra gente. um atrasozinho assim de 40 minutos influencia no dia a dia. Com certeza, viu? Atrasa, desprograma todo mundo. É isso aí, transtornos para quem depende do metrô e também para quem enfrentou o trânsito nas ruas da capital. Depois do apagão que atingiu o país ontem, vários semáforos não estavam funcionando na manhã de hoje. E os motoristas precisaram de muita paciência. Quem passou pela Avenida Raul Barbosa no cruzamento com a Rua Isaac Amaral logo cedo teve que ter paciência. Com o semáforo apagado e nenhuma orientação, o trânsito ficou caótico. Para quem tinha horário a cumprir de chegada e saída, ficou complicado passar pela Avenida Osório de Paiva, onde 2 equipamentos estavam apagados. Atrapalha sim, com certeza, né? Porque a gente tem horário para cumprir, às vezes atrapalha muito, né? Esse socorrista acredita que o problema já era para ter sido resolvido, já que o apagão foi ontem. O problema está sendo ontem, hoje, vai ser amanhã, porque eles não tomam providência, né? Nosso país está assim. O pessoal está se ligando para quem paga os impostos. Então eles estão tirando deles, acabou o resto do povo. O povo que se dane. Na rua Professor Glauco Lobo, no bairro Vila Manuel Sátiro, o equipamento estava piscando. Na Avenida José Bastos, outros 2 semáforos também apresentavam defeito. Mesmo com a presença de agentes da Via Livre em alguns cruzamentos, era possível perceber lentidão e congestionamento. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito, durante o apagão, 99 semáforos apresentaram defeito. Hoje esse número caiu para 24, com
técnicos da empresa trabalhando para normalizar o serviço até o final do dia. É isso aí, vamos então atualizar a situação dos semáforos de Fortaleza. Em nota, a AMC informou que o semáforo do cruzamento da Avenida Raul Barbosa com Rua Isaac Amaral já funciona normalmente. Os outros que apareceram na reportagem serão priorizados. No momento, menos de 1,5% dos 1.068 equipamentos apresentam problemas. Técnicos trabalham para restabelecer o serviço. Nos cruzamentos de maior fluxo em que os semáforos apresentam problemas, agentes do Via Livre são encaminhados para controlar o tráfego. Um homem ficou ferido após 2 caminhões colidirem no quilômetro 18 da BR-116, no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem e acabou atingindo a traseira do outro, que foi parar fora da pista. O condutor desse caminhão sofreu várias lesões e foi levado ao IJF. Ele foi a única vítima com ferimentos. A colisão deixou o trânsito lento na rodovia no início da manhã de hoje. E também na região metropolitana, mas em Caucaia, um sargento da Polícia Militar foi baleado durante uma tentativa de assalto. Ele é praticante de ciclismo e estava com outros atletas treinando na CE 090. O grupo foi surpreendido por criminosos que saíram da mata. O PM reagiu, trocou tiros com os bandidos, mas acabou atingido 2 vezes, no abdômen e no rosto. Ele ainda pedalou até o posto da Polícia Rodoviária Estadual, onde foi socorrido e encaminhado ao IJF. Ele já está em casa e passa bem. Os assaltantes fugiram pela mata. Até o momento, ninguém foi preso. E quem pedala em Fortaleza ou pela região metropolitana, como a gente acabou de ver, tem que conviver com perigo nas ruas. Apesar das ciclofaixas, os ciclistas reclamam da insegurança e relatam que muitos motoristas não respeitam quem anda de bicicleta. Matheus pedala tem 2 anos. Ao longo do tempo, notou o quanto a infraestrutura cicloviária da cidade evoluiu. Tá show de bola, cada vez mais ciclofaixa. Isso daí acaba trazendo muita gente para o nosso esporte. Mesmo assim, a falta de respeito dos motoristas ainda impera. A gente sai para fazer uma diversão, né? Sai um pouco para resenhar um pouco com a galera e em busca de saúde, tanto física quanto mental. E a gente acaba por encontrar algumas dificuldades no nosso ambiente, né? E não só existe buracos nas vias e tal, quanto eu queria frisar bem os desrespeitos dos motoristas com a gente. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado. Para quem não sabe, a ciclovia ou ciclofaixa só pode ser utilizada por ciclistas que trafeguem em no máximo 20 km por hora de velocidade. A partir disso, ele precisa trafegar na faixa da direita. E de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a distância mínima que os carros precisam estar é de 1,5 m. Ultrapassou 20 km, a gente tem que estar na faixa da direita e os motoristas ignorantemente não sabem disso e acaba querendo ocasionar acidente contra a gente, joga o carro contra a gente. Eu já vi ônibus, o cara tá no ônibus da própria empresa e faz esse tipo de desrespeito com o ciclista. Uma das principais reclamações de quem utiliza a bicicleta para se deslocar ou praticar atividade física é em relação à infraestrutura das ciclovias. Muitas delas apresentam buracos ou até entulhos, o que numa surpresa do ciclista pode ocasionar um grave acidente. Existem ciclofaixas que são cheias de buraco, né? Às vezes não tem a limpeza adequada, às vezes tem o trânsito de pedestres, que pode ocasionar acidentes, né? Então, assim, a gente tem certas dificuldades e a gente acaba abordando a questão da faixa aqui da direita, né? Para utilizar, para praticar o nosso esporte, né? E a gente encontra essas dificuldades justamente por conta de algumas situações de infraestrutura. Não é todo canto que tem uma ciclovia adequada, não é todo local que essa ciclovia é utilizada de forma adequada. Foi no ciclismo que o David perdeu 30 quilos. Hoje, com atenção, ele cuida da saúde. Eu vi uma oportunidade de mudança de vida, né? Então eu vi os ciclistas na rua passando, em alguns passeios, acabei me encantando pelo esporte, né? Aí eu fui em busca de mudar minha vida realmente, né? Conheci pessoas, conheci grupos, né? E é isso que faz a nossa vida ser melhor, né? A gente poder compartilhar momentos, poder compartilhar novas rotas, poder mudar de vida, né? E o ciclismo proporciona isso para mim. A Casa Cor 2023 está chegando. A partir do dia 12 de setembro, o público vai conhecer 35 ambientes que vão trazer as tendências da arquitetura desenvolvidas por mais de 50 arquitetos.
No local que vai receber o evento, no bairro Meireles, os trabalhos para deixar tudo pronto seguem a todo vapor. Um ambiente rústico e cheio de requinte. A arte em bambu é a aposta do arquiteto Ney Filho para a edição 2023 da Casa Cor Ceará. O veterano já acumula 10 participações no evento, mas esta é mais especial. É a minha 10ª edição e a gente vai trazer memória afetiva para a arquitetura. Eu vou trazer técnicas de construção que já são conhecidas da nossa população, sendo que com uma nova tecnologia, como a taipa de pilão. A gente conhece a taipa colocada como pau a pique, mas agora a gente vai ver com uma técnica de pilão. E o bambu que vai entrar junto com a tecnologia da parametrização, que vai fazer uma coberta toda tecnológica, vazada e ao mesmo tempo ancestral. A Casa Cor chega aos 25 anos sempre revigorada. Os trabalhos prometem impressionar o público, que vai poder visitar o evento a partir do dia 12 de setembro. Diego é responsável por um dos espaços e acompanha a obra bem de perto. O nosso espaço vai ser um espaço para receber as pessoas de uma maneira diferente, fazer com que as pessoas se sintam bem acolhidas no nosso espaço, né? E a gente quer mostrar também, como eu falei, tendências e fazer com que todos aqui saiam inspirados a fazer uma reforma em sua casa, a tentar trazer isso também um pouco para o seu lar. Este ano a Casa Cor está sendo preparada em uma área de cerca de 5.000 metros quadrados. Por aqui, uma das poucas construções é a casa principal, com quase 1.000 metros de área e onde já acontecem várias intervenções. O desafio está sendo preencher o restante do terreno. São, ao todo, 35 ambientes, onde trabalham mais de 50 arquitetos, além dos operários, todos correndo contra o tempo para entregar tudo no prazo. Por trás desse pessoal todo que está aqui, né, tem muitos outros também que estão produzindo peças, produzindo mobiliário. Então, próxima semana, se vierem aqui, já tem outro tipo de mão de obra aqui trabalhando. Um novo espaço também está sendo preparado num shopping da capital, somando 36 ambientes exclusivamente para o evento. Esse ano vamos ter um ambiente lá da Brenda Rolim, inaugurando no Iguatemi após a nossa inauguração aqui. Então é uma extensão da Casa Cor que vai estar lá no shopping. E o assunto agora é futebol. Os torcedores do Ceará seguem fazendo as contas na esperança de que o time volte para a Série A do Brasileirão. Mas será que dá tempo? Matematicamente falando, a probabilidade existe, mas vai exigir uma campanha quase que perfeita daqui para frente. Quem fez as contas e mostra as probabilidades é o nosso amigo Bruno Balacó, na coluna Camisa 8 de hoje. Meus amigos, à medida que a Série B do Campeonato Brasileiro vai passando, a agonia do torcedor do Ceará vai aumentando, hein? Já temos aí 23 rodadas finalizadas e nada de vovô chegar ao G4. Mas e aí, ainda dá tempo? Será que esse acesso ainda é possível? A receita para chegar lá a gente sabe, né? Vencer, vencer e vencer. Mas colocando na ponta do lápis, o que o Ceará precisa fazer? Vamos dar uma olhada na situação do time e analisar de que forma ele pode chegar lá no G4. Bom, o Ceará está em 10º lugar com 33 pontos em 23 jogos. Atualmente, as chances de acesso do vovô são de 9,6%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. No cenário de hoje, segundo a própria UFMG, o Ceará precisaria de 66 pontos ao fim da Série B para ficar pelo menos ali em 4º lugar. Ou seja, precisa de mais 33 pontos, que é justamente a pontuação atual. Tem que dobrar então para chegar aos 66. Mas e aí, com esses 33 pontos, para alcançar essa marca, como é que seria? Com mais 11 vitórias ou com mais 10 vitórias e 3 empates. E é bom sempre lembrar, só faltam mais 15 jogos. Então essa conta está bem apertada. É vencer 11 de 15 jogos para, enfim, conquistar esse acesso. E é isso, meus amigos, está difícil, mas ainda dá. Para ver essa conta diminuir e a situação ficar um pouco menos difícil, o Ceará precisa focar em apenas uma missão nesse momento: vencer a Ponte Preta no próximo domingo na Arena Castelão.
E ainda falando de futebol, Ferroviário e Pacajus decidem daqui a pouco uma vaga na final da Taça Fares Lopes, torneio que dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. No jogo de ida, o Pacajus levou a melhor e venceu por 2-0. Hoje os dois times voltam a se enfrentar às 8 da noite no estádio Presidente Vargas. A partida entre Ferroviário e Pacajus conta com a transmissão da Rádio Cidade AM 860. Ainda hoje no Jornal da Cidade, as primeiras descobertas nos estudos arqueológicos do Farol do Mucuripe em Fortaleza. E já no próximo bloco, mais um motociclista fica ferido após ser atingido por linha de pipa com cerol. Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo, não há esperança. A fome não se engana, não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um novo programa que irá trabalhar para que cada cidadão possa se alimentar todos os dias. Um objetivo possível, mas que só pode ser alcançado com a participação de toda a sociedade, prefeituras, entidades, empresas e a sua também. O combate à fome é um compromisso de todos e todas, principalmente de quem não convive com ela. Acesse cearasemfome.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo, não há esperança. A fome não se engana, não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado... Uma operação conjunta entre Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão-baú com a carga de produtos contrabandeados. A ação ocorreu em Penaforte, no Cariri. Fernanda, que itens é que estavam nesse veículo? Alexandre, milhares de itens, viu? Tinha roupa, eletrônicos, smartphones, copos térmicos, todos contrabandeados. A carga está avaliada mais ou menos em 3,5 milhões de reais. Vinha de São Paulo e foi apreendida em um posto fiscal da Cefaz em Penaforte, no Ceará. E em seguida foi trazida todo o material, tanto a carga quanto o caminhão-baú, para Fortaleza. A Receita Federal, em nota, divulgou que estão sendo apuradas as responsabilidades fiscais e também as possíveis penalidades que possam acometer aí aos envolvidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, um motociclista sofreu um corte no pescoço com linha de pipa com cerol. Ele trafegava pela BR-222 em direção a Fortaleza. Jonas Deisson traz mais detalhes. O motociclista sofreu um corte profundo no pescoço e no ombro após ser atingido por uma linha com cerol na cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. O cerol é feito com vidro em pó passado na linha da pipa ou arraia para cortar outras pipas. Aqui no Ceará, o uso dessa substância é proibida por lei, devido ao risco de acidentes fatais, além de ferimentos graves. Em Fortaleza, somente neste ano, 2 motociclistas morreram por cortes com linha com cerol.
Em Tianguá, o motociclista trafegava na BR-222 em direção à Fortaleza, quando foi atingido pela linha de crianças que brincavam soltando pipa. O motociclista ferido recebeu primeiros socorros no local do acidente por uma equipe médica e não precisou ser hospitalizado. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. E um adolescente de 13 anos foi atacado por um cão da raça Pitbull enquanto brincava na rua. Foi em Quixeramobim, sertão central do estado. O cão se soltou de uma casa e partiu para cima do menino, que protegeu o rosto com o braço. O animal mordeu o punho e a perna dele, causando vários ferimentos. A vítima conseguiu correr para casa e foi levada ao hospital, onde levou 7 pontos na perna e 1 no braço. Os tutores do Pitbull se comprometeram a arcar com os custos do tratamento. Em Nova Russas, nos Inhamuns, um policial também foi mordido, só que por um assaltante. O PM estava fora de serviço participando de um evento na cidade, quando viu que o próprio carro estava sendo roubado. O sargento da PM tentou impedir a ação e entrou em luta corporal com o suspeito. Na confusão, o criminoso mordeu o braço do policial e chegou a arrancar um pedaço. Outros policiais que faziam a segurança do evento chegaram para dar apoio e efetuaram a prisão. Francisco Adelson Moraes da Silva, de 22 anos, ainda ameaçou os agentes antes de ser encaminhado à delegacia. Pacientes que têm síndrome de Blau, que é um tipo de artrite, estão sem medicação que deveria ser cedida pelo governo do estado. Alguns deles, inclusive, conseguiram garantir na justiça o remédio, uma injeção que custa R$ 78 mil por mês. Mesmo assim, a Secretaria da Saúde do Estado não cedeu. Sem isso, os sintomas pioram a cada dia. Há casos em que as pessoas ficam cegas. Patrícia e Esdras são mãe e filho. Os dois têm o mesmo problema de saúde, a artrite idiopática juvenil sistêmica, ou simplesmente síndrome de Blau. Ela afeta o corpo como um todo e a visão. Com o tempo, o paciente vai ficando cego, como a Patrícia, e com a mobilidade extremamente reduzida. O garoto de 15 anos ainda consegue enxergar, mas pouco. Essa doença acomete as articulações, né, causando inchaço, vermelhidões, e causa a dificuldade, né, para movimentar a mão, braço, né, certos movimentos é bem comprometido. A Patrícia entrou na justiça e foi favorecida, entretanto, não consegue o medicamento para o tratamento do filho. Quando eu entrei na justiça para conseguir, a gente passou uns 2 anos, né, para conseguir. Aí até que a gente ganhou e tudo, estava tomando direitinho. Só que quando foi em 2021, começou a problemática de estar faltando, né, do governo não tá dando a medicação. O medicamento em questão é o canakinumab. Ele é aplicado por uma injeção subcutânea. Para cada quilo do paciente, 4 miligramas são injetadas. Outras mães passam pelo mesmo problema de ter a decisão favorável judicialmente e não receberem o medicamento. Essa medicação ela necessita tomar mensalmente. Só que o Estado, devido a ser uma medicação de alto custo, ele atrasa muito o fornecimento. Para se ter uma ideia, nós estamos em agosto. Ela tomou 2 doses esse ano. A minha filha, esse ano, ela só tomou 2 doses da medicação. Ela precisa todos os meses e nós já estamos no mês 8. O ano passado, eu lembro que ela só tomou 4 doses durante o ano todo. E a gente sabe que medicação tem que ser feita com responsabilidade, né? Porque o que é que o médico fala? Se não for feita na hora certa, no dia certo, não vai surgir efeito. Segundo as mães, esse medicamento custa algo em torno de R$ 78 mil. Cada criança precisa de uma dose mensal, o que para essas famílias seria inviável. Enquanto a ordem judicial não é cumprida por parte do Estado, essas mães ficam vendo seus filhos piorarem a cada dia. Eu choro bastante, né, pedindo a Deus todo dia uma solução, né, uma luz, porque dói muito, né, ver meu filho assim nessa situação, porque assim, a gente sabe que não tem cura, mas ele pode ter uma qualidade de vida, né, com a medicação certa. A Secretaria da Saúde do Estado informou que o medicamento das pessoas citadas na reportagem chegou na última segunda-feira e já está em rota. O agendamento do centro de infusão já foi realizado, com exceção de Esdra dos Santos Gomes.
A medicação está suspensa a partir deste mês de agosto para ele, segundo recomendações do relatório médico. E agora nós vamos conhecer um projeto social que surgiu em 2018 e que aos poucos vem ganhando cada vez mais apoiadores. Esse projeto doa toucas e turbantes para pacientes que lutam contra o câncer. Uma iniciativa que já passou por 20 capitais do país, inclusive aqui por Fortaleza. A Isabel foi diagnosticada com doença policística renal e hepática. Passou por um transplante de fígado no mês passado. De Nova Olinda, no Cariri, a professora recebe apoio no lar Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza. É um lugar abençoado onde a gente é acolhido com alimentação, com apoio psicológico, com apoio espiritual, com amor, com carinho, nesse momento muito vulnerável que a gente está passando. Com 20 anos de atuação, o lar, que acolhe pacientes em tratamento oncológico e transplantados, conta com o apoio de voluntários. Com a ajuda de cestas básicas, material de higiene pessoal, material de limpeza, carne, frango, tudo a gente precisa para dar uma alimentação adequada para os nossos pacientes. Eles vêm de vários interiores, do Ceará e de outros estados. Então a gente agradece e também trabalhamos com muitos voluntários. Se você deseja ser um voluntário, venha conhecer a nossa obra, esta Casa de Sabina de Deus, que acolhe aquelas pessoas em necessidade. O projeto surgiu em 2018 na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Aos poucos, a ideia foi ganhando novos apoiadores. Até o momento, a iniciativa já beneficiou pacientes em 20 capitais do país. Você que está chegando, bem-vinda, bem-vinda. Você que está chegando, bem-vinda, bem-vinda. Em instantes, saiba o que fazer caso o apagão tenha gerado algum prejuízo com aparelhos eletrônicos na sua casa. E você vai ver também, escavações localizaram ruínas da construção anterior ao Farol do Mucuripe, em Fortaleza. Oi, gente! Estamos aqui para te fazer aquele convite maravilhoso, porque está quase tudo pronto para na manhã de quinta-feira estarmos juntinhos a partir das 6h30 da manhã. Tem aquele cafezinho, né, Lu, que todo mundo já conhece. O Ceará já aprovou o cafezinho da TV Cidade, por isso o nosso convite é você acompanhar o nosso Balanço Geral Ceará amanhã, reforçando, hein? 6h30 da manhã em ponto. Você dorme com quem quiser, mas é claro, tem que acordar muito bem informado com a gente, com o nosso Balanço Geral amanhã. Até lá! Com a fome, não se convive, não se dialoga. Com a fome não há prazo, não há esperança. A fome não se engana, não se engane. Para a fome, há pressa. Um Ceará forte é um Ceará sem fome. O governo do estado apresenta o Ceará Sem Fome, um novo programa que irá trabalhar para que cada cidadão possa se alimentar todos os dias. Um objetivo possível, mas que só pode ser alcançado com a participação de toda a sociedade, prefeituras, entidades, empresas e a sua também. O combate à fome é um compromisso de todos e todas, principalmente de quem não convive com ela. Acesse cearasemfome.ce.gov.br e saiba mais. Governo do Ceará. Com a fome, não se convive. Jornal da Cidade. Um homem que estava preso na delegacia de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, morreu baleado dentro da unidade. Fernanda, ele tentou roubar a arma de um policial e acabou levando a pior, é isso? Isso mesmo, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização
confirmou essa informação e disse que o preso Francisco Lucas de Freitas tentou tomar a arma de um policial penal na delegacia de Polícia Civil em Aquiraz. Os dois entraram em confronto corporal e houve um disparo da arma de fogo que atingiu o preso. Mas aí ele fugiu, foi resgatado em uma mata próxima, estava ferido. Os policiais fizeram os primeiros socorros, foi acionado o SAMU, ele foi conduzido para o hospital municipal da cidade, mas não resistiu e morreu. Ele estava na delegacia porque havia cometido alguns atos, né, dentro da prisão, como, por exemplo, atos de agressão, tentativa de suborno contra policiais penais e tentativa de fuga também. E aí ele estava lá nessa delegacia para prestar os depoimentos. É isso, eu volto com você ao estúdio. Ok, Fernanda, obrigado pelas informações de hoje. E bandidos invadiram uma pousada na praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. Renderam o proprietário e levaram tudo que puderam. O prejuízo chega a R$30 mil. De acordo com a vítima, os criminosos chegaram a fazer uma reserva no estabelecimento. Eu recebi 2 ligações fazendo reserva de que alguém estaria chegando na pousada para se hospedar. Primeiro entram 2 bandidos e um deles anuncia o assalto. A vítima é levada para dentro da pousada, enquanto o restante do grupo entra no local. Um deles fecha a porta para que a ação criminosa siga sem interrupções. Em áudio enviado à nossa produção, a vítima relata os momentos de terror que viveu. Ela foi amarrada em um dos quartos, enquanto os criminosos pegavam o que era possível. Me imobilizaram com enforca-gato, os pés e as mãos, e continuaram, então, fazendo a ação. Fazendo perguntas e ameaçando de vamos levar o anel dele, se não sair o anel, arranca o dedo, e vamos levar o carro dele, e por aí vai. Toda essa ação eu só ouvindo, inerte no chão, né? Como eles tinham me colocado, na posição de bruço, e aí se desenrolou toda a ação. No final, eles fecharam todas as portas do quarto, apagaram as luzes, e então saíram do quarto que fica no primeiro andar. O prejuízo chega a R$30 mil. Até agora ninguém foi preso. A delegacia de Aquiraz investiga o caso. O cearense Wellington Macedo, réu por tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, tentou se credenciar para participar de um evento onde o presidente Lula esteve no Paraguai. O bolsonarista enviou uma solicitação para participar da posse do presidente paraguaio Santiago Peña, 6 dias antes do evento, como jornalista independente. O governo paraguaio negou o acesso após solicitação da delegação brasileira. Wellington é um dos 3 acusados de planejar um atentado em dezembro do ano passado. Segundo as investigações da Polícia Federal, uma bomba montada no acampamento bolsonarista em Brasília foi deixada próximo a um carro-tanque, mas o dispositivo não funcionou. Apenas o cearense segue foragido. O processo de licitação para restauro do farol do Mucuripe está sendo finalizado, mas o cartão postal de Fortaleza só deve ser revitalizado após um minucioso trabalho arqueológico que está sendo feito no terreno. As ruínas de uma antiga construção anterior ao farol ainda podem existir. As escavações já começaram e as primeiras descobertas começaram a surgir. A escavação arqueológica das ruínas no entorno do Forte do Mucuripe começou no início de agosto. O trabalho é minucioso e feito por uma empresa especializada em arqueologia. O processo é feito em etapas. Isso envolve 4 etapas inicialmente, não é? A escavação em si, depois disso vai ocorrer a curadoria dos materiais coletados, que é justamente o trabalho de laboratório, análise desses artefatos, para fazer datação, para contextualizar os usos. Depois disso a gente tem a etapa de educação patrimonial e, por fim, o monitoramento arqueológico, no caso, enquanto estiverem tendo empreendimentos aqui, precisa ficar um arqueólogo. A expectativa é que as ruínas sejam do Fortim de São Luís. A gente começou a evidenciar, escavando, fazendo a escavação nas ruínas, que segundo alguns documentos técnicos do IPHAN e segundo outras informações históricas, pode estar relacionado ao Fortim de São Luís, que era um reduto militar que atendia aí a necessidade de proteger a costa do Ceará, do estado do Ceará, durante o período colonial.
Resquícios de utensílios domésticos foram encontrados no terreno já escavado. Mas para saber a qual época eles pertencem e se as ruínas são mesmo do Fortim de São Luís, é preciso esperar a finalização do estudo arqueológico, que deve demorar cerca de 4 meses. Segundo a Secretaria de Turismo do Estado, o processo de licitação para restauro do Forte do Mucuripe está sendo finalizado, mas só deve acontecer após o término das escavações. Quem mora nas proximidades fica feliz ao ver o trabalho em andamento após anos de abandono do forte. São 37 anos que moro dentro da comunidade de Sérvio Luís e ver essa restauração já sendo iniciada, para nós é motivo de muita alegria da comunidade. É um avanço para nós moradores. Somente após o resultado dos estudos será possível dizer como as ruínas serão preservadas. Já em relação ao forte, Adriano tem esperança de que a transformação dele em equipamento turístico e cultural vai atrair visibilidade para as comunidades do entorno. Vai dar uma visibilidade melhor para o bairro do Sérvio Luís, Cais do Porto, Vicente Pison, e com isso vai gerar bastante emprego, tanto emprego como talvez de carteira assinada, quanto os informais, que vai gerar uma grande renda para a comunidade e para o bairro do Sérvio Luís. E teve gente que saiu no prejuízo por causa do apagão que atingiu o país nesta terça-feira. Em algumas casas, a queda de energia danificou eletrodomésticos. Por outro lado, há empresas que estão lucrando com o problema. Na casa do Pedro André, a falta de energia causada pelo apagão nesta terça-feira durou mais de 6 horas. Com o retorno da luz, veio também um prejuízo. Um dos eletrodomésticos da residência, um micro-ondas, queimou. Quando voltou, eu fui fazer um café. Aí eu coloquei água para esquentar no micro-ondas. Quando estava esquentando, eu vi só um papoco. Começou a sair fumaça do micro-ondas. Eu desliguei rápido, deixei lá fechado, né? E aí eu fiquei preocupado, porque eu não sabia realmente o que ia fazer. Ao perceber a falta de energia, ele desligou alguns aparelhos para evitar danos aos eletrodomésticos. Quando falta na gente desligar todos os aparelhos. Eu liguei a TV, né, tirei da tomada, a geladeira, né, a máquina de lavar, né, e esqueci do micro-ondas. Após avaliar a situação, o Pedro diz que vai tentar reverter o prejuízo. Vou procurar o meu direito para me conseguir ressarcir o meu micro-ondas. Quando falta energia, condomínios e grandes estabelecimentos necessitam de uma fonte alternativa de energia para evitar danos. É o caso dos geradores. Desde o apagão que atingiu quase todo o país, a procura por manutenção e também abastecimento dessas máquinas aumentou. Um gerador, ele funciona através do motor a diesel, né? Fornece energia através da sua bobina elétrica que existe atrás do gerador. Esse gerador ele supre toda a área comum de um condomínio, elevadores, bomba d'água, né, e iluminação externa. O eletromecânico orienta que proprietários dos geradores realizem manutenções periódicas. Nós orientamos, né, que o cliente faça a revisão a cada 6 meses, que é a troca de óleo, filtros, a limpeza do tanque e assim deixar com que ele funcione sem nenhum problema, né, na hora que precisar. Né? E se você também ficou no prejuízo, como o André, que apareceu na reportagem, corra atrás dos seus direitos também. De acordo com o coordenador jurídico do PROCON, Ayrton Mello, é possível ser ressarcido após o apagão. O consumidor deve primeiro entrar em contato com a companhia distribuidora de energia elétrica, no caso aqui do Ceará, a Enel. Então, ao entrar em contato, vai ter toda uma linha de procedimento dessa companhia de maneira a atender, analisar o fato e procurar encontrar uma solução ao consumidor. Caso a empresa resista, caso a empresa não dê uma resposta, não procure reparar o dano, o consumidor deve sim procurar o órgão de defesa do consumidor para registrar a sua reclamação. E o PROCON coloca à disposição desses consumidores canais de atendimento aqui, através do portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no endereço fortaleza.ce.gov.br. Na aba Defesa do Consumidor, ali você vai poder registrar a sua reclamação, ou fazer a sua denúncia, ou também fazer o agendamento para atendimento presencial na sede ou nos núcleos do PROCON, ok? E também através do telefone 151, onde o consumidor pode ter outras informações e outros endereços de núcleos do PROCON espalhados na cidade de Fortaleza.
Jornal da Cidade fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Record. Para você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 7h15, logo após o Cidade Alerta Ceará. Até mais.